Olá, tudo bem com você? Eu espero que, sinceramente, você esteja desfrutando da graça e da paz que só o Senhor Jesus pode trazer à sua vida. Hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Vamos começar com uma frase de William Barclay que diz o seguinte: se ofertarmos com generosidade e desinteresse a favor de alguma coisa boa, é possível que no fundo de nosso coração estejamos sentindo o prazer de nos sentir bem sob a luz de nossa própria aprovação, ao mesmo tempo que desfrutamos do prestígio e a gratidão a que nos conduz nossa generosidade. Então, já começamos com essa frase para pensar, né? Será que o que nós estamos fazendo tem motivação de exaltação dos nossos próprios feitos? Fica aí o pensamento inicial. Hoje nós vamos pensar sobre a definição do termo puro de coração. O que significa esse termo, puro de coração? Precisamos também entender o que significa esta bem-aventurança e o que ela não significa. E redefinir também, de uma forma mais inteligível, como temos feito aqui, essa bem-aventurança. Bom, começamos pela definição da expressão puro de coração. A palavra no idioma grego significa cásaros. E essa palavra possui vários significados dependendo do contexto onde ela é empregada. Então, mas nessa bem-aventurança em si, que nós estamos falando agora, ela envolve a questão de pureza na vida cristã. Em seu sentido original, significa simplesmente limpo. Então, essa palavra cásaros significa limpo. A questão da limpeza é uma questão sem mistura, sem ser adulterado, sem nenhum tipo de componente que vá misturar algo que é puro. É uma água, um exemplo, né? Uma água sem óleo, sem nenhum tipo de mistura, sem nenhum tipo de poeira, de lixo, de qualquer impureza que vá misturar essa água que é pura, que é limpa. Olha o que nos diz Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Novamente, a palavra purificar, limpar o coração. Então é possível que todos possam se limpar, todos possam ter um coração limpo, puro. Basta se achegar a Deus, se aproximar de Deus. E é isso que Tiago está nos falando aqui. A verdadeira visão de Deus não é concedida às pessoas que são astutas, calculistas, né? São aquelas pessoas frias, calculistas, que pensam tudo que vão fazer no sentido de maquinar coisas ruins para outras pessoas, desonestos, ou que têm a mente dividida, não sabe o que quer, não sabe se quer a Deus ou se fica sem Deus. Então ele tem a mente dividida. Então essas pessoas não têm a verdadeira visão do que significa a expressão puro de coração, limpo de coração. Ela não consegue enxergar a Deus, porque as pessoas que são puras e limpas de coração, elas verão a Deus. Mas essas pessoas astutas, calculistas, desonestas, não conseguem ter essa visão, uma visão límpida. Por isso, não conseguirão ver a Deus. E quando a gente fala que ver a Deus,
não só no sentido de enxergá-lo fisicamente, mas no sentido de estar com ele, uma vida eterna com Deus. Esse é o sentido. Mas as pessoas que vão conseguir ver a Deus não são as pessoas perfeitas. Às vezes a gente pensa assim, mas eu sou um pecador, eu faço coisas erradas, mas não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que são honestas, pessoas que são sinceras, né? Falando aquilo que realmente são, sinceros diante de Deus. Ó Senhor, eu sou pecador, dependo da sua graça, preciso do teu favor na minha vida. E essas pessoas, sim, elas verão a Deus. Não, por exemplo, como os judeus no Sinai, mas não ver apenas passar, não ver apenas como forma de nuvem, como forma do fogo, como uma sarça, como Moisés viu, mas ver no sentido pleno, no sentido de entendimento e de um relacionamento íntimo com Deus. Essa é a maior e melhor visão que nós podemos ter de Deus. Mas precisamos de um coração limpo, de um coração honesto, de um coração sincero diante de Deus. Não de um coração perfeito, porque se fosse assim, nenhum de nós teríamos essa condição, mas um coração honesto e sincero diante de Deus. Em qualquer esfera da vida, vemos somente aquilo que somos capazes de ver. É nesse sentido que Jesus afirma que somente os limpos de coração verão a Deus. Se mediante a graça de Deus conservamos limpos os nossos corações, ou mediante o pecado os enchemos de sujeira. Estamos, na verdade, com essas atitudes, ou uma ou outra, definindo a nossa capacidade ou a nossa incapacidade de ver a Deus. Se deixamos ser purificados pelo próprio Deus para termos um coração limpo, nós veremos a Deus. Se não deixarmos, se deixarmos as sujeiras do pecado contaminarem a nossa vida, não perderemos a capacidade de enxergar e de ver a Deus. Por exemplo, se você coloca duas pessoas para analisar um automóvel, por exemplo. Você tem o leigo olhando o veículo e entendendo muito pouco daquilo que ele está vendo, porque ele não consegue diagnosticar o problema por conta que ele não entende exatamente o que está acontecendo. Já o especialista ele vai conseguir enxergar com muito mais facilidade o problema porque ele estudou, porque ele entendeu a mecânica do carro, ele entendeu como funciona aquele automóvel e ele consegue enxergar com essa facilidade a causa do problema, às vezes até por um barulho característico de um determinado problema. Mas ele estudou na teoria e na prática. Nós também precisamos estudar, precisamos conhecer mais a Deus. Por isso o objetivo do canal, aprender para compartilhar. Precisamos estudar para ter um conhecimento melhor de Deus e assim fazer a sua vontade. E assim deixar que Ele nos molde, purifique os nossos corações, para que então um dia possamos ver a Deus face a face, vê-lo como Ele é, de uma forma íntima, com um relacionamento profundo com Ele. Passamos agora ao que essa bem-aventurança não significa. Nós vimos que na língua original ela tem um sentido de limpo, puro de coração, limpo, uma pessoa. Mas não é um limpo conforme uma roupa que estava suja e foi lavada. Não é esse tipo de limpeza que a bem-aventurança está falando. Não é, por exemplo, o trigo que foi separado da palha. Esse trigo está limpo da palha, né? Mas não é esse tipo de limpeza também que a bem-aventurança está falando.
Não é um exército pelo qual se elimina todos os soldados descontentes, covardes, mal dispostos e pouco eficazes na sua missão. E, portanto, constitui agora uma força militar integrada somente por pessoas, por combatentes de primeira qualidade. Não é esse tipo de limpeza, né? Embora seja um tipo de limpeza, mas não é esse tipo de limpeza que a bem-aventurança significa. Não era, por exemplo, o vinho ou o leite que não foram adulterados com adição de água. Ou o metal que não tem nenhuma mescla de outra liga para adulterar a sua composição. Também não é fazer algo belo que exige algum sacrifício nosso e querer que os outros vejam em nós algo de heróico e nos cubram de elogios. Isso é muito importante e, por vezes, nós podemos errar nessa questão aqui. Porque, às vezes, a gente faz uma coisa digna de louvor, digna de aplausos e uma coisa boa e queremos que as pessoas nos aplaudam por conta disso. Queremos receber os elogios da pessoa. Queremos que a pessoa fique, olha, que bom, você fez isso, você é demais, você consegue, você é o melhor. Quando essa atitude não é uma atitude de alguém que é limpo de coração. Receber esses aplausos e fazer com que o seu coração fique soberbo, assim, soberbecer através daquilo que você recebeu, através dos elogios. É claro que elogio é bom. Quem é que não gosta de ser elogiado? De saber que o que fez contribuiu para abençoar a vida de uma outra pessoa. Não é isso que eu estou falando. Mas isso não pode subir como uma soberba no seu coração para que você ache que você é a melhor pessoa do mundo. E que sem você, aquela pessoa não poderia ser abençoada. Essa é a grande dificuldade, é nisso que nós precisamos pensar. Não é isso que a bem-aventurança quer dizer. Então, o que ela quer dizer? Essa bem-aventurança quer dizer que nós temos que ter motivações íntegras, sem mistura, sem mescla. Porque nós, quando temos essas atitudes, é que veremos a Deus. É muito difícil. É difícil, não é fácil para ninguém. Mas as nossas motivações de fazer o bem para as pessoas, por exemplo, não deve ser uma motivação para receber algo em troca, mas fazer porque queremos fazer. Fazer porque Deus nos impulsionou a ajudar aquela pessoa. Essa deve ser a nossa motivação, não para ganhar aplausos do que nós estamos fazendo. Essa bem-aventurança também é escolher, reter, guardar com você a palavra de Deus. E isso é uma atitude possível a todas as pessoas. Talvez você possa estar se perguntando, mas eu não consigo. Consegue sim. Peça a Deus que Ele vai te conceder, Ele vai te ajudar. Procure alguma pessoa, algum irmão mais experiente na palavra de Deus. Tenho certeza que também Ele vai te ajudar. Lucas 8,15 nos diz o seguinte. Aqui Lucas está falando da parábola da semente. E eu peguei só o versículo 15 que diz assim. Mas as que caíram em boa terra são os que de coração bom, com coração bom e generoso, ouvem a palavra de Deus e retêm e dão frutos com perseverança. Então aquela semente que foi semeada e ela caiu na boa terra é aquela que são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, retém, ou seja, guarda consigo aquela palavra, e através daquela palavra que ele recebeu,
vai dar frutos, porque ele vai começar a produzir coisas que antes ele não produzia. Frutos bons. Frutos agora alimentados por aquela palavra que está retida em seu coração. Então esse texto vem corroborar o que significa essa bem-aventurança. Essa bem-aventurança também é ter um olhar que agrade a Deus. Olha o que diz Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. É ter um olhar que agrade a Deus. Analisemos, a nossa própria vida. Qual é o tipo de olhar que eu estou tendo para as pessoas? Será de repente um olhar de cobiça? Ou um olhar ganancioso, que é a mesma coisa de cobiça? Será que eu estou tendo um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, um olhar puro de coração para ajudar aquela pessoa? Ou será que eu estou tendo um olhar de uma ajuda com uma vontade de receber aplausos através da ajuda que eu dei? Então precisamos analisar os nossos olhares da alma e os nossos olhares também físicos. Onde estão os nossos olhares? Estão nas coisas de Deus? Estão na palavra de Deus? Ou estão na promiscuidade, na prostituição, nas coisas que não agradam a Deus? E a internet, como esse canal, tem muitas coisas boas para nós, mas também tem muita coisa ruim. Então precisamos estar atento aonde o nosso olhar, até mesmo o nosso olhar físico, ele está sendo direcionado. Precisamos pensar nisso. Será que estamos tendo um olhar que agrade a Deus? Essa bem-aventurança também significa que é ter a pureza de uma devoção sincera. Mateus 6, 24 vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas traduções trazem mamon. Então é ter uma devoção, ou seja, é você louvar, é você se apegar às coisas de Deus e não ao dinheiro, nesse contexto aqui. Então, a pureza de uma devoção sincera, uma devoção a Deus e não às coisas. Muitas vezes, nós deixamos Deus pelas coisas. E é isso que o versículo está querendo nos mostrar aqui. Deus em primeiro lugar. Se pudermos ter as coisas, teremos. Não há mal nisso. Mas as coisas não podem ocupar o lugar de Deus. Essa é a grande questão. Para finalizarmos, que atitude guia a minha e a sua ação? A vontade de servir ao outro ou o desejo de receber a retribuição? Oferecemos nossos serviços desinteressadamente ou procuramos a melhor maneira de nos exibir, de estar em cena, de estar em foco? Até mesmo na igreja, estamos trabalhando por amor a Cristo ou para manter o nosso prestígio ou um cargo específico? Nossa fidelidade na assistência ao culto parte do desejo de ir ao encontro de Deus ou é simplesmente um cumprimento de um costume, de uma tradição, por exemplo? Precisamos pensar nisso. Nossas orações e leituras da Bíblia são feitas para andar na companhia de Deus ou são feitas para nos sentirmos melhores do que as pessoas que não fazem isso? São pensamentos que nós precisamos
orar, colocar diante de Deus e ver realmente as motivações dos nossos corações. O Salmo 24, 3 e 4 diz assim: Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Aqui o salmista Davi está falando: quem é que vai ver a Deus? Quem é que pode chegar ao lugar onde Deus está? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e que não recorre a ídolos nem jura por deuses falsos. Muitas vezes temos esse caminho dado aqui, mas muitas vezes nós até temos as mãos limpas e o coração puro, mas podemos recorrer a ídolos. O que fazemos? Ídolos, pessoas, ídolos, coisas. Não devemos ter ídolos. Não devemos recorrer a esses ídolos no sentido de pedir a eles coisas, porque só Deus pode nos conceder. A maior e melhor coisa que Deus já nos concedeu foi enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. De maneira que a tradução dessa sexta bem-aventurança poderia ser assim, poderia ficar assim: Quão feliz é o homem cujas motivações são absolutamente puras, porque este homem, absolutamente sincero, algum dia será capaz de ver a Deus. Glória a Ele, glória ao nosso Deus. Que as nossas motivações sejam puras, sejam de um coração, fruto de um coração sincero, fruto de uma devoção sincera a Deus. Que eu e você possamos ser aquele que um dia tem o coração puro, as mãos limpas, para vermos a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria para limparmos os nossos corações diante desse mundo pecador. Quando eu falo mundo, eu falo pessoas, né? Esse sistema de pessoas que estão longe de Deus. Então, que Deus nos ajude e nos oriente. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa falar ao teu coração. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.